Você pode ser bem-sucedido sem Cristo e pode ser bem-sucedido com Cristo. Você pode ser mal-sucedido com Cristo e pode ser mal-sucedido sem Cristo. O que faz com que muitas pessoas não entendam a essência e aproveitem da grandeza do amor de Deus é porque elas se aproximam de Deus, elas querem Deus, precisam de Deus por causa de alguma situação ou de alguma coisa que elas estão a precisar nas suas vidas. Deixa-me te dizer o seguinte: a nossa vida física é uma capa da nossa vida, ou é uma capa em frente da nossa vida espiritual. Porque eu não posso dizer que é a capa da vida espiritual, porque são duas vidas diferentes. Mas a vida física, ela fica à frente por causa de onde nós estamos. Se nós não entrarmos e não levarmos a sério e não decidirmos aceitar, viver debaixo da palavra de Cristo, nós não temos como entrar, não temos como acessar, não temos como nem sequer alcançar o reino de Deus. A primeira coisa que nós devemos entender é que a salvação é um acesso de Deus na vida do homem. Não é um acesso do homem na vida de Deus. Isso é muito importante. Quando somos salvos, o que muda não é a nossa forma de olhar a Deus, mas é a forma de Deus nos olhar. Essa é a primeira coisa importante que precisamos saber e que precisamos anotar. E essas coisas, amados irmãos, muitas vezes parecem simples de ser entendidas. Salvação é um acesso que Deus tem para se relacionar conosco. O que significa é que se salvação fosse um acesso para nós nos relacionarmos com Deus, isso significaria que Deus estaria dependente de nós. Ou isto significaria que a salvação fosse suficiente, isso é muito importante, para com que o ser humano, de forma relaxada, porque já está salvo, ele vai dormir, já relaxa e já sente-se noutra dimensão. Não. Salvação é um acesso que permite a Deus se relacionar conosco. Agora, o nosso problema, muitas vezes, é que onde Deus quer se relacionar conosco é onde nós não estamos, é onde nós não buscamos. Deus quer se relacionar conosco no seu reino. Por isso a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus. Essa mensagem sobre o reino dos céus é a mensagem fundamental, porque é no reino dos céus que Deus se relaciona conosco. Se aprofundarmos as Escrituras, viramos que o reino dos céus não é comida, não é bebida. O reino dos céus é paz, alegria e justiça. Aonde? Na terra? Não. No Espírito. Em Cristo. A vida espiritual e a vida carnal, elas são distintas. Embora que a vida carnal, ela é uma aparência de reflexão, mas ela não pode ser transladada, ela não pode ser duplicada, ou ela não pode ser levada como função ou como código para entender a vida espiritual. Isso é muito importante. E outra coisa, muitas pessoas estão debaixo de uma vida espiritualmente satânica, porque elas tentam entender as coisas de Deus mediante o sistema espiritual das trevas. Quando eu falo de trevas, estou a falar do submarino. Eu não estou a falar de trevas, estou a falar das águas. Muitas pessoas que estão a ouvir esse áudio precisam entender de uma vez por todas que nós fomos salvos para Deus se relacionar conosco. Mas nós devemos buscar o reino de Deus, que é o lugar onde Deus se relaciona conosco. Como é que deve ser buscado esse reino? Ou o que é buscar esse reino dos céus e a sua justiça? Por que é que esse reino dos céus tem que ser buscado com a sua justiça? Por quê? Porque buscar o reino dos céus significa você se dispor e se entregar para aquilo que Deus quer fazer. Amados, Deus, quando se relaciona conosco, Deus não se relaciona conosco pensando em alguma coisa que nós devemos alcançar, mas Deus se relaciona conosco pensando em alguém que nós devemos alcançar.
Se na tua mente pessoas não são importantes, mas coisas são importantes, ou se a tua única pessoa, o teu único segredo é você mesmo, deixa-me te dizer que você está a viver o finito da miséria, ou o principal da miséria. Ora, Satanás trabalha em diferentes dimensões. Isso é muito importante entender. Satanás trabalha em diferentes dimensões e ele trabalha e as dimensões estão conectadas com níveis de possessões e opressões. Por isso é que o crente que é de verdade crente, precisa entender que quando você se torna cidadão do reino e decide viver no reino, para o reino e do reino, você precisa começar a entender essas coisas com mais vigor. Satanás opera para oprimir e possuir alguém. Quando nós lidamos com Satanás, não usamos as mesmas ferramentas que usamos para lidar com Deus. Por isso é que demônios amam ministérios proféticos. Demônios amam ministérios de libertação. Por quê? Porque os ministérios de libertação são um poço de maculação, são um poço de incredulidade por causa da falta do entendimento que a libertação não é um ministério central, ou não é o foco central. Deus nunca esperou que libertação fosse um objetivo do cristianismo. Então Satanás conseguiu converter, fazer com que existisse ministério de libertação. A libertação é uma parte, é uma passagem, ela fica no corredor. Ao caminho do reino encontra-se esse ofício de libertação. Como crente nascido de novo, você precisa entender que a tua função é ajudar pessoas que estão não em condições ou sem condições de ouvir e crer na palavra, por mais que elas queiram ou desejam, porque elas estão possessas, estão oprimidas. Então, a libertação encontra-se um caminho. Então, as pessoas querem levar possessos para o lugar santo dos santos, querem dar cargos possessos e oprimidos. Não façam isso. Então, a libertação é como se fosse um hospital à parte no reino de Deus, que serve para você entender que Deus não trata assunto relacionado com Satanás. Esse assunto de Satanás é um assunto que nós tratamos antes de tratarmos o assunto de Deus. Agora, é importante entendermos isso antes que se faça tarde. Que quando oramos para alguém que está debaixo de possessão, precisamos antes entender em que nível essa pessoa está. Há pessoas que já nascem com chamados proféticos do diabo dentro deles. São crianças que nascem com dívidas dos pais. Não estou a falar de pecado dos pais. Estou a falar de famílias que nascem com altares de incredulidades. Crianças que falam Satanás, respiram Satanás, andam Satanás, vestem Satanás. Porque eles não conhecem vida sem Satanás. Não porque lhes foi ensinado, mas do ventre lhes foi consagrado. Crianças separadas para servir demônios. When we found these people, listen to me, as a body of Christ, we need to be equipped as a unity to reprehend that spirit. But the problem is that o problema é que nós misturamos o repreender daquele espírito com o expor a presença de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, esquece, Deus não se manifesta onde Satanás está. Deus não se manifesta porque Satanás está. Quem deve se manifestar onde Satanás está e porque Satanás está, sou eu e você. Carregados e cheios de convicção, noção e unção para combater e para destruir o império das trevas. Não tenha respeito a um demônio. Digo-te isso abertamente. Não respeite demônio. Não fale com demônio como se você precisasse de ajuda de Deus para repreender demônio. Não ore para alguém possessa na tua mente como se você precisasse de fé para repreender demônio. You don't need faith to reprehend demons.
Há igrejas que eu posso ir filmar se você quiser, e fazer documentário se possível, para te mostrar que a mentira sobre manifestação como libertação. When someone is manifesting, deliverance is not happening. When someone is manifesting, just means that not deliverance, não libertação está a acontecer. My God, Satanás hoje em dia já descobriu que se eu manifestar aqui com fogo, até demônios já sabem, eu vou manifestar, vou fazer um teatro só para garantir que este indivíduo aqui não me expulsa. Tem homens de Deus que trabalham em parceria com demônios, no ministério de conversa de demônios, chama Talk Show with the Demons. Let me talk. Quando demônios falam, isso é muito importante. Quando demônios falam hoje nos cultos, eles falam com uma forma de parceria com o tal homem de Deus, que não é homem de Deus, nunca vai ser homem de Deus, está acabando, nunca vai ser homem de Deus. Uma forma de parceria para ele, Satanás, conseguir enganar as pessoas, que aquela pessoa que falou, estou liberto, ou caiu, ficou a dormir, no. Deliverance is all about knowing the truth. Libertação é sobre conhecer a verdade. Libertação é assunto de Jesus. As pessoas não são libertas quando demônios saem. As pessoas são libertas quando Jesus entra, quando o Espírito Santo entra e reina. E o Espírito Santo não entra onde ele não é convidado. O Espírito Santo não entra por conexão. O Espírito Santo não entra porque a pessoa que está a orar por ti tem muita graça e muita unção e gosta muito de ti. O Espírito Santo não entra porque você aprecia muito o poder que existe em alguém. Não! There's time to change. Time to change. Time to change. I'm telling you, time to change. Tempo de mudar. Expulsar demônios ajuda que a pessoa que está opressa consiga ver, consiga desejar, consiga pensar. Desse pensamento precisa nascer vontade, desejo de conhecer, precisa haver conhecimento. A palavra conhecimento não tem a ver com a palavra entendimento. Entendimento não acontece na mente. Entendimento acontece no coração. Conhecimento é assunto da mente. Demônios afetam pensamentos, porque pensamentos afetam corações e corações afetam comportamentos. Knowing it, sabendo isso, você pode agora saber que onde se entendem coisas não é na cabeça. A cabeça é onde as coisas devem ser processadas, mas entendimento é no coração. Por isso muita gente conhece muitos versículos bíblicos, conhece muito sobre Deus, conhece muitas coisas, mas quando você vê elas andarem, nem parecem crentes. Vê uns a sofrer, nem ligam, nem conseguem orar, nem sentem desejo. 365 dias. Nem uma pessoa você foi orar, nem um doente você orou, cara sem vergonha. Capeta do inferno que usa a Bíblia para tentar esconder tua pobreza disfarçada em doenças e sacrifícios. É tempo de mudar isso. Time to change. Let's go. O ano não pode terminar sem você testemunhar que ontem eu vivia para coisas. Para alcançar, hoje eu vivo para alcançar pessoas. Blessings and share this out if someone have to listen to this. Blessings.